E se neste exato instante o céu começasse a se fechar sobre a terra e o tempo parasse de respirar? Imagine uma estrada solitária, coberta por névoa, onde cada passo ecoa como um sussurro vindo do juízo final. Quando o mundo como o conhecemos começa a ruir, não são as cidades que desabam primeiro, mas as certezas da alma. O fim dos tempos não começa fora, mas dentro. Na travessia invisível entre a última batida do coração e o primeiro olhar na eternidade, há um caminho que poucos conhecem e menos ainda ousam percorrer. Hoje você vai entrar nessa jornada. Vamos seguir, passo a passo, o que acontece com a alma diante da grande separação. Entre luz e sombra, entre justiça e misericórdia, entre a promessa e o abismo. Até o último segundo, algo oculto será revelado. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Ao longe, o céu começa a escurecer com uma lentidão quase cerimonial. Não há vento nem ruído de pássaros. Apenas o som abafado dos próprios passos, ecoando sobre uma terra antiga, como se cada pegada perturbasse os ossos do mundo. As ruínas de uma capela esquecida se erguem ao lado do caminho. O telhado tombado, o altar coberto de musgo e uma vela ainda acesa, solitária, protegida por um vidro sujo. Quem a acendeu? Quando? É ali, nesse limiar entre o visível e o eterno, que a alma desperta. O fim dos tempos, como nos alertaram os profetas, não se manifesta primeiro em terremotos ou estrelas que caem do céu. Ele começa no íntimo, quando o homem já não reconhece o som da própria consciência e a terra já não responde mais às súplicas que antes a faziam florescer. A alma, ao se ver arrancada do corpo, não sente exatamente dor, mas um espanto antigo, como se tivesse esquecido quem é. E, de súbito, tudo voltasse. Os erros pequenos, as palavras lançadas ao vento, as promessas quebradas, tudo reaparece, mas sem ruído. Apenas presença. Um tribunal silencioso, onde o juiz é a própria verdade. Mas, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Desde Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ao sair do tempo, a alma entra no instante mais longo da existência, o momento do reconhecimento. Nesse primeiro limiar, muitos tentam voltar, mas não há retorno. Outros tentam correr, mas não há onde se esconder. E há ainda os que caem de joelhos, não por medo, mas porque a presença de Deus se torna insuportavelmente bela. O crepúsculo é a imagem do que vivemos agora. Ainda há luz, mas a sombra se alonga silenciosa, avisando que algo se aproxima. Muitos zombam da ideia de um fim, preferem rir dos sinais, negar os avisos, chamar de metáfora o que é concreto demais para seus olhos apagados. Mas a alma sabe, sempre soube. A cada guerra, a cada nova idolatria celebrada como progresso, a cada criança esquecida, o mundo se descola um pouco mais de sua promessa. E a alma, feita para a eternidade, sente-se cada vez mais exilada. Como uma peregrina num país que já não fala sua língua. Você já sentiu isso? Esse desconforto súbito com tudo que é efêmero? Essa saudade de algo que ainda não viveu, mas que pulsa dentro de você como uma lembrança esquecida? É o chamado. E quando ele se intensifica, quando o céu começa a gritar por dentro, é sinal de que a porta do crepúsculo está se abrindo. E só atravessa quem está desperto. Mas o que acontece com a alma quando essa porta se fecha? No instante em que o corpo é deixado para trás, a alma não sobe nem desce. Ela paira. Por um breve momento, suspensa entre mundos, a alma contempla sua própria história como se estivesse diante de um espelho profundo. Mas não é o espelho do rosto, é o da essência. Tudo o que era aparência se dissolve. Títulos, conquistas, máscaras sociais. Nada disso atravessa o limiar. O que permanece
é o que foi amado, o que foi rejeitado, o que foi ofertado, o que foi negado. Essa é a primeira separação. É aqui que a alma compreende que nada, absolutamente nada, ficou escondido. O olhar de Deus, e isso poucos ousam imaginar, não acusa. Ele simplesmente revela. E essa revelação, por si só, é suficiente para que cada alma conheça seu destino. É como se a verdade, antes abafada pelas distrações do mundo, explodisse dentro dela com uma força impossível de suportar sem cair de joelhos. Pois nada há de oculto que não deva ser revelado, e nada secreto que não deva ser conhecido. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 26. Há um momento preciso em que a alma vê o seu último suspiro, o instante exato em que a luz que habitava o corpo se apaga. E junto com essa visão vem um som que não se ouve com os ouvidos. É o silêncio absoluto. Um silêncio que pesa, um silêncio que distingue. Porque nesse silêncio acontece a separação final entre os que escolheram a luz e os que se acostumaram com a escuridão. É como o trigo que é lançado no celeiro e o joio que é queimado no fogo. Mas atenção, nem sempre é o mal evidente que condena. Às vezes é a indiferença, a omissão, a frieza disfarçada de neutralidade. Quantos viveram sem matar, sem roubar, sem blasfemar, mas também sem amar? É por isso que o primeiro sinal da eternidade não é o fogo, nem o canto dos anjos. É o olhar de Cristo. Um olhar que perfura a alma com misericórdia tão intensa que, paradoxalmente, pode se tornar insuportável para quem a desprezou em vida. Há os que caem em pranto. Há os que suplicam por tempo, e há os que simplesmente se calam, porque sabem, já sabem. Foi ali que as visões de muitos santos se concentraram, o momento do julgamento particular. Santa Teresa d'Ávila descreveu esse olhar como um fogo que não queima, mas consome. Santo Afonso de Ligório disse que será a hora mais terrível para quem viveu como se Deus fosse uma ideia. E talvez, só talvez, essa separação já comece agora, quando ainda respiramos. Cada escolha, cada inclinação da alma, cada ato secreto que alimentamos no coração, já está inclinando nossa eternidade. Porque no fim, não seremos julgados apenas pelo que fizemos, mas também por aquilo que nos tornamos. E se tudo for tirado de você agora, o que permaneceria? Há um espaço onde o tempo não entra. Nem os nomes, nem os títulos, nem as vozes do mundo conseguem atravessar. Esse lugar é o deserto por onde a alma passa logo após a separação. É o silêncio da travessia. Não se trata de um castigo, é uma revelação. Um vazio abissal, onde tudo o que era ruído desaparece, e o que resta é a alma nua, pesando a si mesma. Neste silêncio, cada lembrança ecoa com uma nitidez quase cruel. A palavra impaciente lançada ao pai idoso, o olhar indiferente diante do sofrimento alheio, o tempo gasto com o nada, enquanto o eterno esperava. Tudo isso reaparece, mas sem drama, sem desculpa. É apenas verdade, e a verdade pesa. É nesse abismo de silêncio que muitos santos situaram o mistério do purgatório, não como uma prisão feita de fogo, mas como uma espera sedenta. Uma sede da face de Deus, uma dor suave e santa, nascida do arrependimento tardio, mas sincero. Santa Catarina de Gênova dizia que as almas ali não desejam fugir da dor, pois compreendem que é ela que as purifica, e nenhuma gota dessa dor é injusta. Se alguém edifica sobre este fundamento, a obra de cada um será provada pelo fogo. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Esse fogo não é feito de matéria, é feito de memória. No deserto do silêncio, a alma aprende a chorar sem lágrimas e a amar sem pedir nada em troca. Ela não clama por justiça, mas por misericórdia. Não exige explicações, pede apenas para ver o rosto do seu Senhor. E é aqui que o céu começa a se aproximar.
Enquanto as dores do corpo já ficaram distantes, algo novo começa a nascer, uma esperança. Sim, há dor, mas também há promessa. A alma começa a reconhecer em suas chagas a presença do médico. E no meio do silêncio, uma luz tênue desponta, não vinda de fora, mas de dentro. É a luz que sobrou da fé vivida, mesmo que fraca, mesmo que pequena. Aquela oração feita às pressas, a esmola dada com vergonha, o perdão concedido sem aplausos. Tudo isso arde agora como brasas sagradas, capazes de reacender a esperança. É neste ponto que muitos caem em contemplação, porque entendem que o purgatório não é a antessala do inferno, é o início do céu. Mas há algo ainda mais profundo. Durante essa travessia silenciosa, muitas almas ouvem, com espanto, as vozes de quem ficou. São os que rezam por elas. Uma avó diante do Santíssimo, um neto que acende uma vela, uma missa celebrada por um padre quase esquecido. Essas orações chegam como gotas de água sobre uma terra ressequida, e cada Ave Maria pode encurtar séculos de solidão. Você já sentiu esse silêncio dentro da alma? Já rezou por alguém que partiu como quem envia um barco ao invisível? No deserto do silêncio, essas preces se tornam trilhas. E a alma, mesmo sem pés, caminha em direção a algo que ela ainda não viu, mas que já começa a pressentir. A travessia da alma não é feita apenas de silêncio e memória. Há um ponto, e ele chega para todos, em que o invisível se torna tangível, como duas portas erguidas em pleno abismo, uma feita de luz pura, a outra de sombra espessa. Não são portais físicos, nem fechaduras celestes, são presenças. À direita, um ser de beleza que a alma reconhece imediatamente, mesmo sem jamais tê-lo visto. É o anjo da guarda. Seu rosto não tem traços humanos, mas transmite uma ternura tão absoluta que a alma chora só por se lembrar de quantas vezes ignorou sua companhia. Ele não fala, mas seu silêncio é uma canção de fidelidade. Mesmo quando o homem se afastava de Deus, o anjo permanecia. Mesmo quando o pecado obscurecia tudo, ele ainda iluminava discretamente, esperando um sim, uma confissão, um gesto de volta. À esquerda, no entanto, há outros rostos. Eles não têm forma definida, mas exalam uma presença que pesa. São os acusadores, os que viram os pactos feitos com o mal, os que anotaram, não com tinta, mas com rancor, os momentos em que a alma consentiu na escuridão. E aqui, tudo é revelado. Não há como esconder alianças ocultas. Toda ocasião em que a alma escolheu o orgulho, a vingança, o prazer acima do amor, tudo está ali, como cicatriz viva. Porque o acusador de nossos irmãos foi precipitado, o que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Apocalipse de São João, capítulo 12, versículo 10. Mas atenção, esses portais não são o destino. Eles apenas revelam o que já foi escolhido. A alma, neste momento, não é empurrada nem forçada. Ela se move, atraída pelo que amou, pelo que desejou com sinceridade, pelo que buscou em segredo. E aqui acontece algo misterioso. Mesmo as almas que erraram profundamente, mas viveram uma centelha de arrependimento sincero, sentem a mão do anjo erguê-las. Não com palavras de defesa, mas com a memória de um rosário rezado em lágrimas, com a lembrança de uma confissão feita com dor real, com o eco de uma missa assistida com fé verdadeira, mesmo no meio da fraqueza. Esses sinais brilham diante dos acusadores, e eles nada podem contra isso, porque onde há arrependimento verdadeiro, há sangue de Cristo, e diante desse sangue, o inferno se cala. São Miguel Arcanjo também está presente nesse limiar, não como imagem de vitral, mas como comandante da luz. Ele ergue a espada não contra a alma, mas contra seus perseguidores. E sua presença afasta as trevas como o trovão afasta a névoa.
Neste momento, a alma compreende que o juízo não é apenas castigo, é revelação de quem você realmente é, de quem você escolheu ser e de quem nunca deixou de esperar por você. Mas então, quando os portais se abrem e a alma se vê diante do peso de tudo o que foi, há algo que ainda falta ser revelado. E isso está escrito em um livro que ninguém mais pode ler. Diante dos portais abertos, entre o silêncio da consciência e o olhar do eterno, algo começa a se abrir lentamente. Não é um objeto físico, nem um livro feito de papel, mas a alma o reconhece com espanto imediato. É o livro das obras ocultas, e ele pertence somente a ela. Esse livro não foi escrito com palavras. Cada página é feita de tempo, cada linha de intenção e cada letra de amor ou ausência dele. A alma vê-se então diante de sua própria história, mas não como a contou aos outros, e sim como ela realmente foi. Os pensamentos secretos, as intenções por trás dos gestos públicos, as escolhas pequenas que pareciam neutras, mas que revelavam inclinações profundas. O que impressiona nesse livro não é apenas o que está escrito, é o que ficou em branco, as oportunidades desperdiçadas, os convites de Deus ignorados, os instantes em que se poderia ter amado mais e não se amou. É nesse livro que aparecem os gestos feitos quando ninguém estava olhando, a visita silenciosa a um doente, a lágrima contida por compaixão, o prato de comida oferecido com humildade. Mas também surgem as palavras ditas em tom de veneno, os pensamentos cultivados em orgulho, as portas fechadas ao pobre. E tudo isso arde, não porque Deus acuse, mas porque a alma, agora iluminada, vê como tudo poderia ter sido diferente. Eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada um segundo as suas obras. Apocalipse de São João, capítulo 2, versículo 23. As páginas desse livro não mentem. E nele está escrita também a resposta que a alma deu à cruz. Não a resposta falada, mas a resposta vivida. Você a carregou ou a evitou? Você a beijou ou a rejeitou com vergonha? Você a usou como desculpa ou como altar? Aqui, o que vale não é a grandeza dos atos, mas sua pureza. Não é o número de orações, mas o fogo com que foram feitas. Não é o tempo passado na igreja, mas o quanto se foi igreja para os outros. O mais impressionante é que, enquanto a alma lê esse livro, percebe algo ainda mais inquietante. Há páginas que continuam a ser escritas. Como? Pelas orações de quem ficou, pelas missas oferecidas, pelas penitências feitas por amor ao próximo. Cada intercessão sincera é como uma nova linha escrita com luz. E a alma, mesmo já diante do juízo, sente a esperança arder novamente. Porque a misericórdia de Deus é mais veloz do que a própria morte. Mas então, ao chegar na última página, a alma espera encontrar um ponto final e descobre que ali, no fundo do livro, há uma marca. Não é uma palavra, não é uma sentença, é um olhar. O olhar do Cordeiro, dele que leu o livro primeiro, dele que escreveu com sangue as palavras que a alma esqueceu de dizer, mas o que esse olhar revela só será compreendido quando a alma for levada à montanha. Ao longe, atrás do véu que separa o tempo da eternidade, ergue-se uma montanha silenciosa. Ela não é feita de pedra, mas de memórias. Ela não é visível a olho nu, mas pesa mais do que o mundo inteiro. É a montanha das almas esquecidas. A alma, conduzida pelo anjo da guarda, é levada até ali não para ser julgada, mas para ver. Ver o que o mundo se recusa a enxergar. As almas que caminham nas sombras do abandono espiritual, não porque foram rejeitadas por Deus, mas porque foram apagadas da memória dos homens. A montanha é habitada por aqueles que morreram sem ninguém para rezar por eles, os que passaram pela vida como sombras, os indigentes, os esquecidos, os que cometeram erros e foram sepultados com vergonha,
Mas ali, no silêncio mais profundo, um fio de luz ainda brilha. São orações anônimas, missas celebradas por sacerdotes que nem sabiam seus nomes, velas acesas por intenções genéricas, mas que o céu soube exatamente para quem direcionar. Nesse momento, a alma contempla com espanto o valor infinito da comunhão dos santos. Nada se perde, nenhuma oração sincera se dispersa no vazio. Tudo é aproveitado, redirecionado, acolhido. Então ela vê rostos que em vida foram temidos ou rejeitados, agora banhados em luz, porque alguém, em algum lugar, se lembrou deles. Um filho que reza pelo pai ausente, uma freira que oferece sua enfermidade pelos agonizantes, um fiel que escreve um nome no caderno de intenções da paróquia. E cada gesto desses sobe até a montanha como perfume e desce como chuva. A oração do justo tem grande eficácia. Epístola de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. Há almas ali que não se lembram mais do próprio nome, mas reconhecem a luz que as toca, porque na eternidade o amor não precisa de identidade, basta ser real. A alma peregrina percebe com reverência que ela também esteve a caminho de se tornar esquecida, mas alguém se lembrou, talvez uma única vez, mas foi o suficiente. E então o anjo a conduz ainda mais alto. A cada passo, o ar se torna mais leve, como se a dor da existência fosse sendo purificada. E lá no alto da montanha, algo acontece. Ela ouve o nome dela sendo pronunciado. Não por outro homem, não por um parente, mas por Cristo. Não é um nome qualquer, é o nome verdadeiro. Aquele que está escrito no livro da vida, não como rótulo, mas como identidade eterna. Ao vencedor darei uma pedra branca, e sobre ela um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse de São João, capítulo 2, versículo 17. Esse nome ecoa por toda a montanha e cada alma que o escuta se inclina em silêncio, porque nesse instante o esquecido é lembrado, o abandonado é acolhido, o invisível se torna radiante, e o mais misterioso é que a alma percebe que sua jornada não é solitária. Ela foi carregada por orações, por lágrimas, por pequenos sacrifícios oferecidos sem glória. E então ela entende, salvar-se sozinho é impossível. E ninguém sobe a montanha sem o amor de outro. Mas ainda falta algo. Depois da montanha, há um clarão. E algo brilha além do que os olhos conseguem suportar. Seria já o paraíso? Ou ainda há uma luz a atravessar? Acima da montanha, há uma luz que não vem do sol, nem de estrelas. É uma luz que não projeta sombra. Ela emana de uma presença que não se vê, mas que se impõe com doçura avassaladora. É a última luz antes do juízo. A alma, ao contemplá-la, sente algo que jamais experimentou na terra. Não é medo, não é paz, é um assombro santo. Um estremecimento interior que a leva ao chão, como Moisés diante da sarça ardente. Porque ali, algo maior do que o tempo a aguarda. Não mais o silêncio da travessia, nem a memória das obras, nem as vozes dos acusadores. Agora é o olhar do trono. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o adorarão, verão a sua face. Apocalipse de São João, capítulo 22, versículo 3 e 4. Mas antes de ver essa face, a alma precisa atravessar a luz. E essa luz não é branda. Ela penetra tudo. É fogo e misericórdia ao mesmo tempo. É o amor absoluto. E por isso é também o mais terrível dos espelhos. Ao entrar nela, a alma sente como se cada parte de si fosse tocada por um raio eterno. Se há orgulho escondido, ele grita. Se há feridas não entregues, elas se abrem. Se há perdão não concedido, ele se torna um muro invisível, frio como a morte. Mas se há humildade, a luz a envolve. Se há verdade no arrependimento, a luz a eleva. Se há fé, mesmo pequena, a luz a transforma.
Nesse instante a alma compreende. Não será julgada por um juiz distante, mas abraçada ou consumida por uma presença que é, ao mesmo tempo, justiça e ternura. O juízo não é um tribunal como os da terra. Não há perguntas, não há testemunhas, não há argumentações. Há uma única coisa: verdade. A verdade de quem Deus é e a verdade de quem a alma se tornou. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A alma percebe que tudo o que viveu, todas as escolhas, pecados, obras e intenções, não estão apenas registradas. Elas a moldaram, e ali, diante da luz, ela se reconhece por inteiro. Se amou, torna-se amor. Se odiou, torna-se ausência. Se serviu, torna-se serva da luz. Se revoltou contra o bem, sente a luz como espada. Mas acima de tudo isso, a alma percebe que a luz deseja acolhê-la, não como prêmio, mas como o pai deseja o filho de volta. E num lampejo, ela vê, à distância, mas com clareza, o reino preparado desde toda a eternidade. Não é uma cidade feita de ouro. É um lugar onde Deus é tudo em todos, onde cada lágrima é enxugada, onde não há mais noite, onde a sede finalmente cessa. Ela vislumbra o Cordeiro e, ao vê-lo, compreende o peso do sacrifício. Cada gota de sangue, cada cravo, cada suspiro na cruz, foram por ela. O coração arde, as lágrimas descem, o desejo de entrar explode em súplica. Mas ainda não é o fim. Há uma última decisão a ser tomada. Não por Deus, pela alma. Ela deve dizer o seu sim. E esse sim não é verbal, é existencial. É a entrega total. É a renúncia ao orgulho final, ao apego oculto, à rebelião silenciosa. E muitos não conseguem, recusam-se. Fogem da luz como feras assustadas e preferem a solidão ao abraço. O inferno não é imposto, é escolhido, mas a alma que diz sim é recebida, ainda que marcada, ainda que purificando-se. Ela foi reconhecida pelo Cordeiro. Mas, antes de entrar, ela deve ver uma última coisa, algo que o próprio Deus deseja lhe mostrar. A luz se recolhe, mas não some. Ela permanece ao redor da alma, como um véu vivo, suave e pulsante. E então, um novo silêncio se estabelece. Mas não é mais o silêncio da solidão, é o silêncio da presença. A alma está agora diante do Eterno, não diante de uma figura, não diante de uma energia, mas de uma pessoa, o Deus vivo, aquele que é, aquele que era, aquele que será por todos os séculos dos séculos. Aqui, as palavras cessam. Aqui, o tempo deixa de ser uma linha e se torna plenitude. Não há mais perguntas, só adoração. E Deus, o Deus trino e uno, se inclina, não para julgar, mas para revelar o que havia além do juízo, o coração dele. A alma vê, pela primeira vez, o quanto foi amada, não com amor genérico, mas com amor particular, amor eterno, pessoal, intenso, e não correspondido por tantas vezes. E mesmo assim, Deus continua amando. Neste momento a alma percebe: não existe vazio maior do que não amar aquele que sempre a amou. E não existe glória mais alta do que, finalmente, poder corresponder a esse amor com todo o ser. O amor é mais forte do que a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. E então uma cena se abre diante dela, não como um filme, mas como uma revelação interior. Ela vê todas as pessoas que tocou em vida, as que ajudou a se aproximar de Deus e as que afastou com o exemplo ou com a omissão. Vê os frutos que deixou e os que deixou de cultivar. Vê que cada ato de amor ecoou por gerações mesmo sem saber, e que cada pecado não confessado deixou marcas, mas que agora foram lavadas, porque ela permitiu. Vê também o bem que outros fizeram em seu nome,
Vê como a intercessão move montanhas invisíveis. Vê como a comunhão dos santos é uma teia viva, onde tudo está conectado. E nesse instante, algo a toca, algo que não pode ser explicado com linguagem humana. É a eternidade se abrindo como um útero de luz. Ela é convidada a entrar, mas não por mérito, por graça, não por perfeição, mas por ter dito sim à misericórdia. E ao atravessar esse limiar, a alma se despede, não de Deus, mas do que restava do tempo. Despe-se de tudo, do último apego, da última ferida, do último medo, e entra. Ali já não há esforço, não há busca, não há pergunta, só há Deus. E Ele é tudo, e Ele é mais do que tudo, e a alma repousa. Mas para quem ainda caminha aqui, para quem ouve essas palavras agora, ainda há estrada, ainda há tempo, ainda há escolha. Você está pronto para a eternidade? Já preparou a alma, não para o fim, mas para o início? A caminhada da alma não termina na morte, ela apenas começa. E quando o último dia vier, seja para o mundo, seja para você, o que restará será apenas isso: amor ou recusa. Que o seu livro esteja aberto, que a luz encontre espaço, que a montanha o reconheça, e que diante do Eterno você também possa ouvir o nome novo que só Deus conhece. Se esta jornada tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Escreva nos comentários: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queremos rezar com você. E compartilhe este vídeo com alguém que, como você, também carrega sede pelo Eterno.